Então temos aí a linha do tempo. Perfeito. Então, para a gente compreender melhor, a gente dividiu esses assuntos todos em eras universais, né? Então, esse primeiro slide mostra aí que já passamos estamos na 7ª era universal, já passamos por 6. Mas isso é apenas uma metodologia nossa, né? Outra pessoa que for estudar talvez classifique em 10 eras, 12 horas. Exato. Quanto tempo mais ou menos tem as eras? Está escrito ali? Isso, está escrito. A primeira era, que é a era da solidão, tem 0,5 bilhões de anos, né? Começou há 13,8 bilhões de anos atrás e foi até 13,3, ou seja, tem 500 milhões de anos, 0,5. A segunda era, 1,7, a terceira, 1, a quarta, 1,1, a quinta, 1,4 e a sexta, 2,1, né? E a 7ª era, 6, ou seja, a 7ª era é gigantesca e é mais ou menos o mesmo tamanho das outras todas somadas, é mais ou menos isso. Então a primeira era, que é a era da solidão, eu acho legal dizer esses nomes porque dá para entender melhor. Claro. A primeira era, que é a era da solidão, a segunda é da geração, a terceira da punição, a era do impasse, a era da lila e da aceitação, a era da semeadura e do refino da semeadura, que é a que nós estamos vivendo, né? Então, explicando melhor, essa primeira era, a era da solidão, de acordo com Elan, quando esse universo surgiu, foi criado há 13,8 bilhões de anos atrás, a partir do que a ciência chama de Big Bang, 2 universos surgiram. Um é o nosso, que foi pensado, foi projetado, e um outro é um universo que foi meio que improvisado, que é um universo antimaterial, e o criador do Big Bang, o criador do... Porque assim, a gente pode entender as coisas também como obra do acaso, né? O universo surgiu do nada, ou alguém, ou acaso, o criou? Do nada não tem como. O nada, né? Gera nada, né? Não dá. Então não dá. É cognitivamente impossível essa hipótese. Né? Então é mais provável pensar que realmente, de fato, alguém, ou alguma coisa, ou acaso, seja lá o que for, gerou o Big Bang, né? E que algo já existia antes disso, porque ele não pode ter vindo do nada. Algo deve ter existido para sempre, sem um início. Algo deve ser pré-existente a esse universo, e esse algo a doutrina espírita chama de espiritualidade superior, né, que é pré-existente, que foi incriada, que nunca teve um princípio e nunca vai ter um fim, e que contempla tudo. E tudo que existe é criado para dentro dela, porque não existe nada fora dela. Ela ocupa tudo. Existia a espiritualidade superior, que é pré-existente e incriada, e surgiu o Big Bang, certo? E de acordo com Elan, quem criou esse Big Bang, quem criou esse universo, quem gerou o Big Bang, não é Deus. Esse já é o grande primeiro paradigma, né? É Javé, que a gente acaba chamando de Deus erroneamente. Né? O Deus mesmo seria essa realidade pré-existente, seria algo incriado, seria algo que não interfere tanto assim nas coisas, apenas doa de si para que as coisas possam existir, né? É muito mais fácil escrever do que falar sobre esse assunto, porque ainda mais rapidamente, porque são coisas muito complexas. É como você disse, fato é que nós existimos, né? De acordo com a ciência, esse Big Bang ocorreu, a mitologia chama isso de ovo cósmico. Essa primeira era da solidão, a gente chama de solidão porque quando o Criador criou essa obra universal, ele foi sugado para dentro dela. Isso foi uma criação problemática. O único ser que existia dentro do universo recém-criado era uma parcela desse ser que fora do universo gerou o Big Bang e que, infelizmente, o fez de forma problemática, né? Só isso aí já faz com que muitas pessoas digam, isso aí não me interessa estudar esse assunto, porque como é que pode uma natureza tão linda, um universo com bilhões de galáxias, ter sido gerado por um ser problemático? Mas infelizmente, ou felizmente, ou enfim, sem querer analisar se é felizmente ou infelizmente, o universo que nós existimos é problemático. Claro, é só a gente observar a natureza. Observar a nós mesmos. Também. Né? Um universo no qual para você existir, você tem que aniquilar outras formas de vida, tem algo de errado nele, né? Você querer se alimentar de outras formas de vida, ou você precisar fazer isso, um leão, ele não tem querer, ele vai lá matar a zebra para poder sobreviver. O ser humano ele ainda tem essa opção de
parar e pensar e dizer, não, eu vou desenvolver aqui uma pílula para me alimentar, ou vou procurar não comer carne, ou seja lá o que for, mas enfim, sem relativizar, a qualquer momento pode vir um asteroide, acabar com a vida na Terra, destruir o planeta, e isso ocorre toda hora aí no universo. Ou seja, é uma obra problemática. E olhe que essa é a parte boa da obra, porque tem a parte antimaterial desse universo vizinho, que a ciência está apenas começando a descortinar e que, segundo Elan, é muito mais problemática do que essa nossa. Essa primeira era, dos 500 milhões de anos, foi a era em que o Criador estava se reconstruindo dentro do universo criado, tentando entender o que estava acontecendo. Então é a era da solidão por conta disso. Demorou 500 milhões de anos para ele poder se recompor e se reconstituir da forma que foi possível, né, devido ao problema, que é a era da solidão. Um outro problema também bem legal da gente analisar é com relação aos elétrons, né? A ciência já demonstrou aí que a mesma quantidade de elétrons que existia no início da criação, lá no Big Bang, é a mesma que existe até hoje, né? Não existem novos elétrons e coisas desse tipo. Inclusive tem cientista que chama isso tudo de um único elétron, né? Tem essas teorias também. Mas o fato é que o número de elétrons que existia no instante 1 do universo é o mesmo que existe até hoje. Esses elétrons, eles trocam informação, eles possuem uma certa memória. Então, quando você leva uma trancada no trânsito, filho da mãe, você está ali pulsando um certo tipo de energia e o elétron está ali, capturando, tentando entender o que está acontecendo ali. E instantaneamente, os elétrons compartilham informação. É a interconectividade não localizada. Isso tudo é ciência, tá? Se você não acredita aí, você que está nos assistindo, problema seu, com todo respeito. Porque às vezes a gente pensa que tudo é revelação. Né? Algumas coisas a gente vai adaptando nosso nível de conhecimento de acordo com o avanço da ciência, que ainda é o único porto seguro para a gente poder carimbar algo assim, minimamente como uma certeza, né? Porque às vezes a ciência também erra. Durante os 500 primeiros milhões de anos desse universo, o único ser que estava ali alimentando a memória dos elétrons era o próprio Criador caído, né? Que estava ali alimentando esses elétrons com todo tipo de memória complicada, né? De tentar sobreviver a qualquer custo, de tentar se reconstituir, de tentar entender o que estava ali. Ele não se lembrava ou não se recordava do que existia antes da criação, ele se viu ali dentro, né, sozinho. Então ele tentou criar outros seres, não conseguiu, a partir dele mesmo. Quando ele finalmente conseguiu, começa a segunda era, que é a era da geração. Por isso que o nome é geração, que ele começou a gerar outros seres a partir dele. Esses outros seres foram criados com o código dele, porque só existia o código dele como matéria-prima. O único DNA que existia era o dele. Então ele criou outros seres a partir de clonagem, vamos chamar assim para a gente entender melhor. Isso tudo segundo Jean Valjean, tá? E esses seres aí que foram criados a partir de clonagem, usando o próprio código genético dele, obedeciam à consciência dele. Era como se para Javé, ou Brahma, ou Alá, podemos chamar de ou Caos, é o nome grego para Javé, para Brahma, para Alá. Enfim, cada cultura chama de um jeito. Mas é como se para ele não existisse esse conceito de o outro. Essas partes desgarradas eram um ser múltiplo, comandando diversas partes desgarradas, eles agiam de forma meio que robotizada, atendendo aos comandos da consciência do próprio Criador caído. Em algum momento, um desses seres o agrediu, que aí a gente já entra na terceira era, né? Então, assim, é como se a minha mão me desse um soco, sem eu querer, sem eu ter me comandado a minha mão a fazer isso. Para Javé, foi mais ou menos isso que aconteceu. Um daqueles seres ali que ele comandava o agrediu. E ele não entendeu nada. E a partir daí é que ele começou a desconfiar que existiam outras consciências mergulhadas dentro da criação. Criação esta que ele pensava ser dele, né? Enfim. Isso eu estou falando assim em 5 minutos, em 10 minutos, da melhor forma que eu posso, porque não é fácil resumir esses assuntos. É muito difícil você resumir as coisas, né? Cada era dessa tem uma lógica por trás desse nome, né? Mas basicamente cada era seria um estado de existência, de transição deste ser Javé. Correto. Por que a última era é gigantesca, né? A sétima era, que é a era que nós estamos vivendo. Porque foi onde as coisas começaram a ocorrer desse lado aqui do universo. A vida, segundo Jean Valjean, durante os 6, 7 primeiros bilhões de anos dessa criação, esse nosso universo aqui material se desenvolveu sem vida.
a vida estava toda nesse universo vizinho. Ou seja, os seres que eram criados nesse universo vizinho. Na antimatéria? Na antimatéria. Os seres que mergulhavam, os espíritos que mergulhavam lá da espiritualidade para dar sustentação a esses corpos, quando eles entravam no universo criado por Javé, eles começavam a se complicar. Eles vinham para ajudar e começavam a se complicar. Por quê? Porque a única matéria disponível para eles encarnarem eram os corpos que existiam nesse universo vizinho, que eram todos feitos com o mesmo código genético, que era o código genético de Javé, sendo trabalhado, sendo melhorado ao longo dos milhões e bilhões de anos que iam se passando, mas no fundo, continuava sendo um código problemático, apodrecido, adoentado. Então, durante esses 6 primeiros bilhões de anos, a vida só existia nesse universo vizinho. E em algum momento, eles analisaram as coisas e viram que a única saída para eles era migrar para o universo vizinho, enviar o código da vida para esse universo vizinho, para tentar semear a vida nesse universo vizinho. E em algum ponto no futuro, quem sabe, quando o universo deles piorasse e falisse, eles iriam conseguir migrar para cá, né? Ou pelo menos, colocando isso em palavras humanas, é mais ou menos isso que foi feito há uns 7 bilhões de anos. O Elan chama isso de Projeto Talme. Ele explica bem essa história, que o planeta Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Então nós estamos falando aí de algo anterior ao surgimento do Sol também. O Sol nem existia ainda, né? A nossa estrela nem existia ainda nessa época. Primeiro fato importante é o Big Bang, né? Ocorreu há 13,8 bilhões de anos antes do presente, esse AP significa antes do presente. E o fato seguinte é 11,3 bilhões de anos, o Javé pune os clones rebelados e acidentalmente inicia a história Demo. Então isso aí é mais ou menos o que eu expliquei. Quando ele começou a criar outros seres, esses seres eram todos clonados, robotizados. Agiam como uma colmeia. A abelha rainha manda, eles obedecem. E um desses clones se rebelou e o agrediu. E Elan explica que esse clone fez isso para tentar consertar as coisas. Ele fez isso para ajudar o criador caído. Foi uma agressão, é como se você estivesse fazendo um bocado de besteira e eu lhe segurasse. Eu estou fazendo isso, pode parecer uma agressão, mas eu estou fazendo isso para lhe ajudar pela humanidade atual como Shiva, o destruidor, né, o renovador. Então, a partir do momento em que esse clone fez isso, Shiva agrediu Javé, ou Brahma, para usar os termos da cultura hindu. Quando Shiva agrediu Brahma, cortou aí uma de suas cabeças, Brahma começou a ter dificuldade para continuar gerando outros seres. E apenas alguns poucos clones e o próprio Shiva começaram a gerar outros seres, né? O clone Shiva, quando ele foi punido por Javé devido à agressão, ele meio que perdeu aquele corpo clonado, mas ressurgiu como o primeiro ser da estirpe Demo. Foi aí que acidentalmente se iniciou a história da estirpe Demo no universo. Até então só existia clone. Elan chama isso de anjo clone nos livros dele. E esses seres Demo nada tem a ver com seres malvados, ou o diabo, ou coisa demoníacos. Desse tipo. Demoníacos. São seres apenas que, diferentemente dos clones, eles se metamorfoseavam. Eles não tinham um corpo fixo ali, meio que robotizado. Eles tinham um pouquinho mais de liberdade mental, apesar de dementes, se comparados ao padrão humano hoje. Mas eles tinham essa característica de se metamorfosear, né? Então, até então nós temos o Criador, clones, milhões e milhões de clones, Shiva, milhões e milhões de demos, né? Então aqui a gente já está indo para o terceiro ponto, que é o início do Projeto Talme, há 7,7 bilhões de anos atrás, quando essa turma toda decidiu migrar a vida do universo antimaterial para o universo material. Mas antes do início do Projeto Talme, existe um terceiro ser que também surgiu, que foi muito importante, conhecido na cultura hindu como Vishnu, que seria o terceiro membro ali da Trimurti hindu, né? Brahma, Shiva e Vishnu. E Vishnu surgiu, ou Eros na cultura grega, mas enfim, esse ser surgiu justamente para meio que apaziguar as coisas entre Brahma e Shiva, porque eles estavam disputando, os clones disputavam com os demos, e esse ser surgiu com energia diferenciada até então, para tentar meio que apaziguar as coisas, ou tentar manter as coisas dentro de um certo padrão melhorado. E foi justamente esse ser, Vishnu, que começou a fazer com que as coisas começassem a dar certo, digamos assim, nesse universo vizinho, né? Estou aqui resumindo, fazendo algo que eu não deveria fazer, porque apequena os assuntos. Não, mas é legal, dá uma amostra desse entendimento. Mas enfim... Projeto Talme. Isso, indo para o próximo slide, há 6 bilhões de anos atrás surge Sofia, o primeiro ser biodemo, ou seja, um ser híbrido.
biológico e demo. É o primeiro ser do nosso universo. Com o projeto Talme, que demorou também milhões de anos para ser implementado, não é do dia para a noite, eles conseguiram mandar a vida para esse lado de cá da criação universal, para essa banda material, né, para o nosso universo. A mitologia hindu chama isso de Brahma Loka e Buloka. O nosso livro chama de Iren, Iron. A cultura chinesa, Yin, Yang, dependendo do nome que você queira dar. O primeiro ser que surgiu desse lado da criação foi Sofia, ou Rockman, em hebraico. E esse ser, ele é biodemo, ou seja, ele é assexuado, ele mistura. Ele tem um aspecto biológico com aspecto demo. Os seres biológicos, como a gente vai ver, surgiram muito tempo depois. A partir de Sofia é que a história desse lado aqui da criação, do nosso universo material, começa a existir, em termos de vida. Sofia e os seres que foram gerados ali, mais ou menos junto com Sofia, começaram a semear o Nidana, ou seja, o DNA de Javé, em diversos mundos dentro desse lado da criação. Isso ocorreu há 6 bilhões de anos. O Sol, como vocês estão vendo aí na imagem, surgiu somente há 5 bilhões de anos atrás, então o nosso Sol nem existia ainda. E esses seres todos continuam existindo. Sofia continua existindo, é o famoso Cristo cósmico, é o mesmo espírito que animou o ser que aqui na Terra a gente conhece como Jesus, é o ser que semeou Maria, é o pai biológico de Jesus, digamos assim. Enfim, são temas muito complexos. Então, surgiu o planeta Terra há 4,6 bilhões de anos e 3,8 bilhões de anos antes do presente surgem os seres unicelulares na Terra. Se a gente for aí analisar o último aqui, 540 milhões, demorou quase 3 bilhões de anos para a vida unicelular migrar para a vida pluricelular, né? E isso ocorreu ao longo de 3 bilhões de anos? Não, isso ocorreu em um determinado momento. E não foi obra do acaso. Tudo isso que ocorreu aqui na Terra reflete a evolução do padrão universal, né? O nosso DNA, ele é um acúmulo de 13,8 bilhões de anos de evolução. A espécie humana da Terra, que tem cerca de 200 mil anos, por aí, é a espécie bebê do universo. É a espécie, segundo Jean Valjean, é a espécie que surgiu mais recentemente no universo. Por isso que está todo mundo olhando aqui para a Terra, né? Desde que o ser humano surgiu, um novo padrão começou a surgir no universo, né? E a gente ainda não sabe disso, mas um dia saberemos que o ser humano tem um papel importante a ser desempenhado na história universal. A gente está longe ainda desse patamar, mas um dia chegaremos lá. 932 milhões de anos antes do presente surge a primeira família de biodemos no universo material. Há 540 milhões de anos, seres pluricelulares surgem na Terra. 400 milhões de anos antes do presente surgem os insetos na Terra. 385 milhões surgem os répteis na Terra. 190 milhões surgem os primeiros mamíferos. Cada família dessa representa uma evolução. O jeito que um mamífero cuida dos seus filhos é totalmente diferente do jeito que um réptil cuida dos filhos, sim. do que um inseto cuida um mamífero, né? Vai evoluindo. Vai evoluindo. Isso é um reflexo também do que ocorre em outros quadrantes dessa criação. A gente não sabe de nada, a gente está aqui mantido na ignorância total com relação a esses assuntos, né? Então, continuando, há 22 milhões de anos surgem os primeiros antropóides, né? Precursores aí dos humanos, dos macacos. A ciência diz que isso foi há 10 milhões, 15... Existe uma certa divergência, né? Há 1 milhão de anos, 4 grupos de humanoides resultantes de múltiplas experiências são trazidos aqui para a Terra. Aí, há 687 mil, agora a gente sai do 1 milhão e vai para o 1000, né? Anos antes do presente, existe um episódio que ficou conhecido aqui como a Rebelião de Lúcifer, né? Que ela chama de Iel-Luzbel, ou seja, ocorreu a rebelião de Iel-Luzbel. Em outros mundos, no sistema de Capela, né? Perceba, cada fato desse é uma palestra à parte, é um livro à parte, é um estudo à parte. Eu estou aqui realmente só resumindo, né? 618 mil anos antes do presente, chegam na Terra os primeiros exilados, desencarnados, os seres que iam morrendo lá na confusão de Lúcifer. Os espíritos acabavam sendo conduzidos para a erraticidade vinculada ao planeta Terra, e esses espíritos acabaram ficando por aqui sem ter onde encarnar. Ficaram aprisionados, digamos assim, nos ambientes espirituais próximos à Terra. E também seres extraterrestres acabaram vindo aqui para a Terra, como, por exemplo, os Val. Eram 736 seres dessa família Val, é uma família de biodemos, e é daí que vem o nome Jean Val Elan. O Val vem daí. Daí. O espírito dele já existia aqui nesse universo, né? Então, há 450 milhões de anos antes do presente, chegam na Terra os Nephilim bíblicos, os Anunnakis, que
ocupam ali a África, Mesopotâmia. Há 380 mil anos antes do presente surgem os deuses olimpianos no universo vizinho, Zeus, essa turma toda. O Olimpo é apenas uma dessas locas do universo vizinho. O universo vizinho, ele não tem galáxias, estrelas, planetas, ele tem locas, ou seja, genos, ou seja, céus ou moradas. E cada estirpe novas que surge domina uma loca dessa. Existem milhões e milhões de locas. Cada loca com seres mais esquisitos do que outros pro padrão humano. Tem loca que tem vida racional, tem loca que só tem vida ainda animalizada, ou tem coisas lá que a gente não tem nem palavra para poder classificar. Há 300 mil anos atrás surgem os Homo sapiens, ainda não eram seres racionais. Há 100 mil anos atrás, Zeus destrona os titãs e se coloca ali como o rei dos demos. E há 48 mil anos atrás, mais ou menos, os seres humanos, os Homo sapiens, se tornaram inteligentes, né? O gene FOXP2, manipulação, isso tudo foi através de manipulação, tanto de Zeus e seres desse tipo, que esses seres não são apenas da mitologia, esses seres existem, de fato, por mais que isso possa parecer loucura, mas também Anunnakis manipularam o genoma humano. Todo ser extraterrestre que vinha aqui para a Terra acabava manipulando de alguma forma, mas os que mais mexeram, modificaram, aparentemente foram os Anunnakis, né? Eles fizeram isso para que os macaquinhos, os seres humanos de então, pudessem começar a compreender as ordens que eles davam. Eles queriam usar os seres humanos como força-tarefa para poder executar funções aqui na Terra que eles precisavam, tipo mineração, esse tipo de coisa. Eles precisavam do ouro para poder resolver um problema lá da atmosfera do planeta deles, né? Enfim, eu estou aqui atropelando as histórias só para a gente não perder o fio da meada. Então, a gente indo adiante, 32 mil anos antes do presente até 15 mil anos antes do presente é o período descrito no Ramayana, aquele épico hindu. É a história de Rama, né, que era um ser híbrido que surgiu para derrotar os Rakshasas, que eram uma espécie de seres que estavam dificultando as coisas aí para Javé, enfim, continuando aqui para a gente não perder o fio da meada. 30 mil anos atrás surgem as raças híbridas no Hiperbóreo. 23 mil anos atrás surge o Adão e Eva bíblico. O Javé escolhe, vendo o que estava acontecendo na China, vendo que Shiva já estava ali dominando, ocupando o espaço. Ali na China, ele decide fazer alguma coisa e ele escolhe ali um casal para meio que controlar os humanos a partir desse casal, né? É a história de Adão e Eva que a gente absolutamente desconhece totalmente, né? E que Jean Valjean está trazendo aí nas palestras e livros. 22 mil anos atrás, Sete, o terceiro filho do casal bíblico, surge também, e Sete quebrou. Se Javé já ficou chateado com Eva, imagine com Sete, porque Sete viu o que tinha acontecido com Caim e Abel, viu o quanto adoentado esse ser era e decidiu que ele não ia obedecer ali os desígnios do Deus bíblico, né, de Javé, do Criador caído. Aí, 16 mil anos atrás, temos o tempo de Enoque, né, a produção aí de mais de 300 livros. Há 14 mil anos tem o início das calamidades que deram fim à civilização Atlante, chegada dos Tuatha de Danann, na Irlanda. Há 9 mil anos temos o dilúvio bíblico, aquele que Noé constrói a arca, né, para poder sobreviver. Cã, Jafé e Sem chegam no Mar Cáspio, que são descendentes de Noé, e recriam a escrita. Entre 7 e 5 mil anos atrás surge o período do Mahabharata, né, que é um outro épico hindu. Krishna se apresenta à humanidade como sendo o ser supremo, destronando Brahma, Vishnu e Shiva, se colocando como superior a eles, e tem toda uma história contada no Mahabharata, muito interessante. Há 6 mil anos surgem os Sumérios, né, que receberam aí influência direta dos Anunnakis. Há 3,4 mil anos antes do presente, a Guerra de Troia. 3,3, Moisés. Há 2 mil anos antes do presente surge Apolônio de Tiana e Jesus. Né? As pessoas só conhecem Jesus, mas Apolônio de Tiana vale a pena estudar sobre esse ser também, que nasceu um pouco antes de Jesus e viveu 90 anos, Jesus só viveu 30 e poucos anos. Então ele também fazia milagres, também faziam mais ou menos as mesmas coisas que Jesus fazia. Esses dois seres encarnam, surgem aqui na Terra. E Eulus Bel é retirado dos ambientes astrais terrenos, ou seja, eu repito mais uma vez, eu estou aqui resumindo, apenas contando alguns eventos que são descritos nas palestras e nos livros, né, do Jean Valjean. E aí vem a parte que a gente conhece da história, uma parte mais recente, né? Não necessariamente que nós conhecemos. 325 depois de Cristo surge o Concílio de Nicéia, né? Igualando Jesus
a figura de Deus. Em 576, Maomé, o fundador do islamismo, Javé, chateado com o cristianismo, decide fundar uma nova religião. Ele ficou chateado com Jesus, chateado com o cristianismo. Inclusive, Jesus foi crucificado, não foi à toa, né? Foi porque desagradou a Javé. Javé é um ser que não é mau. Nós não devemos endereçar ódio a Javé. Um leão, ele não é mau. Ele age do jeito que age, mas ele não tem nem raciocínio para poder escolher ser do bem ou do mal. Javé é um ser adoentado, problemático, necessitado, e Jesus sabia disso. Aparentemente, o homem Jesus não falou tudo o que sabia, possivelmente não sabia de tudo, mas sabia que nós precisamos amar o Criador caído para poder resolver o problema que foi gerado por ele. Por isso que ele procurou trazer os humanos para Javé através do amor. Ele ensinou a todo um contexto cósmico que existia essa coisinha chamada amor, que até então todo mundo desconhecia. Entre 850 e 988 depois de Cristo surgem as primeiras universidades do mundo. Em 1069 ocorrem as Cruzadas. Em 1804 depois de Cristo surge Allan Kardec fazendo a revelação espírita, né, espiritualista, vamos chamar assim. Allan Kardec ele procurou decodificar o fenômeno que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, das mesas que estavam girando, né? Ele começou a fazer perguntas para essas mesas, começou a entender o que estava ocorrendo e perceber que aquilo era um fenômeno espiritual. Os espíritos estavam tentando se comunicar com alguém. Provavelmente já estavam tentando fazer isso há muito tempo e não tinham conseguido ainda. Até que surge Allan Kardec e diz, opa, vamos escrever um livro sobre isso aqui. E surgiu assim o livro dos Espíritos. Em 2015 tem o fim da Trimurti hindu. Segundo Jean Valjean, essa Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, se desfez em 2015. Vishnu decidiu fazer isso para dar mais liberdade para os outros seres. Diferentemente de nós, que só temos... Nosso espírito ele não fatia a consciência dele, ele só dá conta de uma encarnação por vez. Os espíritos mais antigos, que surgiam, que já existiam muito antes desse universo ser criado, que já tinham participado de outras criações não problemáticas, a única que foi problemática foi a nossa, mas antes da nossa diversos universos já haviam sido criados. Esses espíritos aí eles conseguem fatiar a consciência e animar vários seres dentro de um mesmo universo. O Espírito de Jesus consegue fazer isso, por exemplo. E Vishnu era um desses seres. Ele se desconstituiu para dar mais liberdade para outros avatares do mesmo espírito, como o próprio Sofia, por exemplo. Brahma, logo em seguida, segundo Jean Valjean, também colapsou. Esse aí ele não se desconstituiu por vontade, não. Ele literalmente colapsou porque ele recebe a resultante de tudo que ocorre, né? E como só ocorre, com licença, perdão aqui da palavra, como só ocorre merda, ele recebe muita merda. Então de vez em quando ele entra em coma. Sim. E ele colapsou, né, recentemente. Estamos agora nos dias atuais, né? Ocorreram aí a primeira e a segunda grandes guerras mundiais, lutando para evitar uma terceira. Ocorreu também a revelação cósmica, está ocorrendo a revelação cósmica, mas essa revelação cósmica só começa mesmo com a chegada de Sofia, né? Com o primeiro contato oficial com seres de fora. Por mais que os humanos não compreendam o que está se passando, esse momento vai ser muito importante para toda uma história cósmica, universal, né? Jesus, quando nasceu aqui na Terra, ele não veio atender só às necessidades dos seres humanos. Ele se comunicava através das atitudes dele com toda uma complexidade de seres, que a gente sequer sabe que existe. Então esse primeiro contato com seres de fora vai marcar um divisor de águas. Do jeito que Jesus, quando nasceu aqui, a gente conta como antes e depois de Cristo, a partir desse momento... Depois dos aliens. Antes e depois dos aliens, exatamente. Aí vão ver, né? Aí vão ver que, realmente Roswell... realmente existe. Varginha, uma coisa tinha. Esses caras aqui estavam realmente amassando mato aqui nas plantações mesmo. Né? Então as fichas vão começar a cair. Sim. Né? Porque, veja bem, não vai ser só uma visita e pronto. Vai ser a retomada de convivência com todo um contexto cósmico que existe e que a gente desconhece. Então vai ocorrer esse primeiro contato oficial, mas vai ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. E não tenha dúvidas, hoje em dia todos os governos ou os principais governos já sabem que esses seres existem e que estão por aí.